Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui com você para trazer uma dica de direito constitucional e eu quero a sua total atenção nesse assunto que eu vou falar aqui agora, que é as funções essenciais da justiça. Está lá no seu edital, lá no finalzinho, eu vou traçar um parâmetro de algumas funções essenciais, é um parâmetro mais genérico, que é uma dica. Se você quiser conhecer esse assunto mais a fundo, conheça a plataforma da Vale, que está logo aqui embaixo no link. Se você ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever. Aqui na plataforma da Vale, você tem direito, aí quando você é um dos nossos alunos, a simulados, questões, você tem direito a assistir os vídeos quantas vezes você achar necessário, tirar dúvida com o professor, edital verticalizado, de uma forma muito dinâmica e intuitiva para você na plataforma. Qualquer dúvida, chama o pessoal da Vale aqui, tenho certeza que você não vai se arrepender de ser um dos alunos da Vale. Se você quiser se inscrever no canal, considere essa possibilidade, ajuda muito você também clicar no sininho aí, porque você vai ter o aviso antes de todo mundo. Mudou alguma coisa no edital, tem uma coisa nova na lei, qualquer assunto novo que surgir, você vai ser avisado em primeira mão. Então se inscreva no canal, ativa o sininho logo em seguida e também deixe seu joinha nesse vídeo aqui, deixe um comentário, ajuda muito o canal da Vale a continuar postando assuntos relevantes para a sua aprovação e de maneira aí gratuita como vem sendo feito. Se você quiser conhecer mais a fundo o nosso trabalho, clique aqui embaixo que você vai ser direcionado para a plataforma da Vale e lá você vai conseguir aí, ter acesso a todo o conteúdo quantas vezes você conseguir poder assistir. Que é o assunto que eu trouxe para a gente aqui hoje? Funções essenciais à justiça. Quer ver? Eu vou ter que colocar aqui. Eu espero que você esteja com a Constituição na mão. Se você não tiver, eu vou passar aqui para você a Constituição, mas eu espero que você esteja com ela em mãos. Ajuda muito, porque que você estivesse só assistindo, só ouvindo a aula, quando você anota ali, imprime ali os artigos que você precisa e vai anotando no canto. Isso ajuda muito a você lembrar. O fato de você anotar ajuda o seu cérebro a lembrar daquilo que você estudou. Se você ficar só ouvindo, daqui a pouco você está ouvindo 5, 10 minutos e o seu cérebro já está em outra coisa, principalmente se você estiver ouvindo e fazendo a segunda tarefa. Quando você anota, você demanda todo o seu cérebro ali de forma mecânica aquele assunto que você está tratando. Então, um jeito fácil de estudar, é melhor você estudar aí 2 horas anotando tudo e prestando total atenção do que você ficar aí o dia inteiro só ouvindo, achando que seu cérebro vai trabalhar ali em segundo plano e não vai. No final do dia você está cansado mentalmente e não aprendeu nada. Então é melhor você focar, se você tiver menos horas para estudar, mas faça isso de forma que você tenha total foco naquilo que você está fazendo, beleza? Das funções essenciais da justiça. Vou fazer um apanhado geral e depois a gente vai falando assim, de alguns em particular. Qualquer dúvida, me chama aqui no meu Instagram, @magnassis44. Estou lá no Instagram, posto questões, então me segue lá. Se você não quiser seguir, só pode mandar uma dúvida também, não precisa, você não é obrigado a seguir. Se você não é meu seguidor, não tem problema. Pode mandar lá a dúvida, eu respondo direto dúvidas de pessoas que não me seguem. Não tem problema. Não vou seguir ninguém, não estou nem usando Instagram. Pode usar o Instagram do seu esposo, da sua loja. Pode mandar uma pergunta. Ô professor, fiquei com dúvida nessa coisa do edital. Não tem problema. Não é obrigado a me seguir, só mandar a dúvida lá. Eu não quero que você vá para a prova com dúvida. Independente de você ser meu aluno aqui na Vale ou não, independente de você me seguir ou não, manda lá a pergunta que vai ficar lá marcado para mim e eu vou te responder. Beleza? Onde não tiver resposta, eu vou procurar a resposta para você, beleza? Porque às vezes você fica na dúvida aí, procura na internet, principalmente em direito. Você procura um monte de coisa na internet e às vezes não vem aquela resposta certa. E eu estava acostumado com essa banca, o que eu vou fazer? Eu vou te direcionar para a resposta. Ó, esse assunto, essa banca sua, cobra dessa forma, beleza? Qualquer dúvida, pode me chamar no meu Instagram lá. Para você na tela, Constituição aí de 88, das funções essenciais da justiça. A primeira vem do Ministério Público. Cuidado com o Ministério Público. O Ministério Público não faz parte do Legislativo, não faz parte do Executivo e não faz parte do Judiciário. É um órgão aí autônomo, é uma instituição autônoma, tá? E ela é instituição permanente, tá aí no artigo 127. Ministério Público, quando fala das funções essenciais da Justiça, Ministério Público e a advocacia são as que mais caem. Porque lá não tá, por isso que ela está cá embaixo, não está no Poder Judiciário, não está no Poder Legislativo, não está no Poder Executivo. São funções essenciais para que a justiça possa acontecer. O Ministério Público é a instituição permanente, é essencial função jurisdicional do Estado. Estado é com letra maiúscula, tá? Não é os Estados membros, não. O Estado é o poder.
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Essa primeira parte do artigo 127 cai pouco. A maioria das vezes cai na pergunta. Mas se cair, né, infelizmente, você tem que ler e decorar qual é a função do Ministério Público na Constituição. São esses três aqui, ó. Esses três que você tem que decorar a função constitucional do Ministério Público de forma genérica, tanto o Ministério Público Federal quanto o estadual. Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Ou seja, o Ministério Público está ali para garantir tanto que a justiça seja feita, o regime democrático seja observado e não fira o direito do indivíduo. Então, o Ministério Público, como o próprio nome já diz, ele tem interesse público, ou seja, tem que zelar pela Constituição, pelo regime democrático, tem que zelar também pelo indivíduo. O Ministério Público, na maioria das ações, tem que ter visto o Ministério Público justamente para ele observar esses três critérios. Defesa da ordem jurídica, a cariação foi feita de forma errada, essa testemunha foi coagida, isso foi feito de forma errada, a ordem jurídica, regime democrático, isso aqui que está fazendo está fora do que a Constituição diz que seria democracia. Defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis também. Agora, a gente parte de uns assuntos onde grande parte das questões são tiradas. Então, se eu pudesse elencar, dentro de funções essenciais de justiça, o mais importante passa nos parágrafos aqui, ó. A maioria das questões são tiradas, quando é de Ministério Público, são tiradas principalmente do parágrafo 2º, 3º em diante. São princípios institucionais do Ministério Público: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Esses três você tem que gravar. Vou até colocar aqui, ó, Ministério Público. Ministério Público. Esses três princípios institucionais você vai ter que gravar. Muita gente grava aí como 1U, 2I, né? Princípio da unidade, princípio da indivisibilidade, coloque isso aí, anota no papel. Por isso que eu estou falando, quando você anota, independência funcional. Independência funcional. Esses três princípios Esses três princípios caem demais na prova. Quais são os três princípios do Ministério Público? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Esses três princípios visam garantir que os membros do Ministério Público, que batem tanto aí em prefeitos e governadores, que mexem aí com pessoas que têm poder, então é por isso que eles têm que ser garantidos a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Porque sem esses três princípios, a função do Ministério Público fica difícil de exercer. Então, quais são os três princípios do Ministério Público? Muita gente grava assim, ó, UI, ou IUI, né? Indivisibilidade, unidade e independência funcional. Que você tem que lembrar que é um U, dois Is. Cuidado, não grave só o mnemônico, tá? Tem que saber. Princípio da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Cai bastante. Eu não quero que você saia daqui expert em direito constitucional. Quero que você saia daqui resolvendo questões. E uma das questões que mais tem sobre o Ministério Público são essas três aqui, ó, três palavrinhas, né? Uma que é uma palavra composta que pega muito no pé de muito aluno que não estuda direito, que função essencial da justiça, muita gente deixa para trás, não estuda, que está lá no finalzinho do edital, o cara começa a estudar e acaba sobrando isso aí. E a banca vai lá e pega. Anota o que eu estou falando. No mínimo, uma questão desse assunto de funções essenciais da justiça provavelmente vai estar na sua prova. Continuando. Já falei dos princípios institucionais, os três, não deixe para trás, tá? Não deixe isso aí para depois, não. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação, extinção de seus cargos auxiliares, provendo, por concurso público de provas ou de provas de títulos, a política remuneratória, os planos de carreira e a lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. O que está dizendo aqui? O Ministério Público é autônomo, até porque ele tem independência funcional. O que ele pode fazer? Ele pode propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos. Lembrando que
ele não deixa de ser autônomo por depender do Poder Legislativo para isso. O Poder Legislativo não tem nenhuma supremacia sobre o Ministério Público. O que ele vai votar é justamente a criação e extinção de cargos e também o orçamento vai ser votado. Fora isso, ele não tem supremacia, não tem hierarquia funcional, ele tem uma independência funcional. O Ministério Público é um órgão que tem independência. Ele vai depender do Poder Legislativo porque ele vai mexer com verba pública. Então, precisa do Poder Legislativo para ser criada e votado várias decisões. Uma delas é extinção de cargos. Não trata aí de alguma hierarquia por esse motivo. Esse parágrafo 2º cai menos, mas o parágrafo 3º eu já vi cair algumas vezes. Vou colocar na tela para você. Não é o que mais cai, mas cai algumas vezes. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu já vi uma questão, não tem muito tempo, que caiu o seguinte: o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos em lei complementar. Porque parece tantas vezes a palavra lei complementar que muita gente confunde. É Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para que se vote a proposta orçamentária, tem que ser feita dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não se fala de lei complementar aqui, fala de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, tem um teto. Aí vai ser elaborada uma proposta, né? E essa proposta tem que ser feita dentro dos limites. Só pode ser tantos milhões, só pode ser tantos mil. Então, tem que ser feito dentro dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso vale tanto para o Ministério Público Federal quanto para o Ministério Público Estadual. Combinado? O parágrafo 4º vem, geralmente, quando cai o parágrafo 3º ou o parágrafo 4º, um cai junto com o outro. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados a acordos com os limites estipulados no parágrafo 3º. Então, o que está dizendo aqui? Quando vai criar, extinguir o cargo, eu falo do Poder Legislativo. Quando eu falo do orçamento, eu falo do Poder Executivo. Então, o Ministério Público, ele tem extinção, ele é autônomo, mas ele tem extinção e criação de cargos, delimitados pelo Poder Legislativo. E ele tem o orçamento aprovado. Obviamente vai ter uma lei dizendo sobre esse orçamento, mas esse orçamento vai ser aprovado por uma lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei de diretrizes orçamentárias tem um prazo. O Poder Executivo não recebeu essa proposta. O que ele vai fazer? Suponhamos que seja 100 milhões a do ano passado. Exemplo, tá? E ele tem até 5 de novembro de 2023 para enviar essa proposta. A proposta do ano passado era 100 milhões. O governante, nesse sentido, pode ser um governador, pode ser a União, que pode ser o Ministério Público Estadual ou Federal, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar a proposta do ano anterior, ele vai olhar do ano anterior. Do ano anterior era 100 milhões. Se você, Ministério Público, responsável, não me enviar até o dia 5 de novembro, eu vou considerar do ano anterior, desde que o limite seja o mínimo esse, porque pode ser que o limite nesse ano seja 95 milhões. Se o limite for 95 milhões, eu não posso votar os 100 milhões do ano passado. Agora, suponhamos que o limite seja esse ano 200 milhões, mas no ano passado a proposta era só 100 milhões. Eu vou considerar os 100 milhões aqui. Então, o que está dizendo? Que se o Ministério Público, dentro do limite estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, não enviar a proposta, o Poder Executivo vai considerar a proposta do ano passado, desde que essa proposta do ano passado esteja dentro dos limites desse ano. Se a proposta do ano passado, geralmente ele vai aumentando, mas suponhamos que o orçamento esse ano está apertado. A proposta do ano passado era 100 milhões. Esse ano a proposta é só 95. Eu não posso aprovar uma proposta de 100 milhões. Então eu vou no teto dos 95 milhões. O que está dizendo é o seguinte: não enviou, eu vou olhar do ano anterior. O ano anterior é menor que esse ano, então o teto vai ser esse. Não, o ano anterior agora é menor, então tem que votar de acordo com o teto desse ano. O que você tem que lembrar é que o ano anterior vai valer de base para o ano
que é o Ministério Público não enviasse a proposta orçamentária. Isso é muito raro de acontecer, eu na prática nunca vi, mas está aqui na Constituição, para dirimir esses conflitos onde o Ministério Público não envia a proposta. Mais uma vez, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ou seja, daquele ano, que aprovou o ano passado, ajustado de acordo com os limites estipulados no parágrafo 3º. O que é esses limites? Os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que geralmente, via de regra, vai crescendo a cada ano, só que se no ano não cresceu ou se ele diminuiu, tem que se olhar essa condição. Beleza? Se a proposta orçamentária que se trata esse artigo for encaminhada em desacordo com os limites do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins da consolidação da proposta orçamentária anual. Então, não adianta nada. O Ministério Público vai mandar uma proposta acima do que está lá. O teto são 200 milhões esse ano. Está lá. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelece o gasto a ser feito com o Ministério Público naquele ano, tanto estadual quanto federal. Não tem Ministério Público Municipal. Todo mundo sabe disso. Então, vamos lá. Colocou que o teto é 200 milhões. O Ministério Público fez uma proposta de 210. O Poder Executivo, seja ele o Poder Executivo na figura do governador, no caso do Ministério Público Estadual, ou na figura do presidente, no caso do Ministério Público Federal, ele sabe que o teto é 200. O Ministério Público enviou a proposta de 210. Ele vai adequar para o teto aqui. O que está dizendo isso? Se for feito acima do limite, o limite era 200, colocaram 210. O Poder Executivo vai poder adequar para dentro dos limites. Entendido isso aqui? Não é difícil também, mas tem que lembrar. Muita coisa para lembrar. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesa ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizados mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Ou seja, suponhamos que naquele ano vai se abrir um concurso para contratados, por exemplo, para pessoas que vão dar apoio ao Ministério Público. Não pode passar das despesas já realizadas, ou seja, não pode assumir compromisso, a não ser que seja, exceto, tem uma exceção aí, se previamente autorizada, uma abertura de crédito suplementar. Ou seja, vai ser votado antes de poder assumir esse compromisso. Se eu quero, por exemplo, contratar pessoas para auxiliar o Ministério Público, eu tenho que fazer isso já contando com o orçamento naquele ano. O orçamento vai ter que ser de tantos milhões a mais, porque eu quero contratar pessoas que vão ajudar o Ministério Público. Tem que ser feito um ano antes. Mas são coisas que aconteceram agora, surgiu. Então, faça uma abertura de crédito suplementar. Fora isso, não pode, a regra é não pode aumentar os limites, salvo se abertura de crédito complementar. Agora sim, vem a estrutura do Ministério Público. Isso aqui também, deixa eu só colocar na tela para você. Estou falando e não te mostrei, né? Parágrafo 6º. Está aqui, que eu acabei de falar. Abertura de crédito suplementar. Agora, isso aqui, artigo 128, muito importante para a sua prova também. O que abrange o Ministério Público? Todos os Ministérios Públicos, O Ministério Público abrange Ministério Público da União. O Ministério Público da União tem as subdivisões. Tem o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, que também é federal, Ministério Público Militar, que também é federal, e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Todos esses são da União. Ou seja, aqui tem um pormenor que você sabe que o Ministério Público do Distrito Federal é abrangido pelo Ministério Público da União. É exceção, tá? É exceção. Então, muito cuidado com isso aqui. Vou anotar isso para você e eu espero que você pegue um papel aí, Vou te dar o tempo para você pegar um papel. Isso aí você tem que anotar, tá? Isso aí você tem que anotar. Função essencial justiça, a divisão do Ministério Público, principalmente no que tange ao Distrito Federal, muita gente erra. Então, o Ministério Público abrange. Pega um papel, anota. Estou deixando a sua tela para você anotar isso aí, MPU, Ministério Público da União, que compreende, Ministério Público da União, ou seja, o Ministério Público a nível federal, compreende. Isso é batata para cair na sua prova. Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público do Trabalho, MPT, MPM, Ministério Público Militar, e aí, a chance de cair na sua prova é você acertar,
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A, B, C, D. Ó, cuidado. Ministério Público abrange. Aqui, ó, no contexto geral. Agora, o Ministério Público da União, ou seja, a nível federal, eu tenho 4. A, B, C, D. Ministério Público Federal. Auxilia ali a Polícia Federal nos crimes federais. Ministério Público do Trabalho, como o próprio nome já diz, questões relacionadas ao trabalho. Lembrando que a Justiça do Trabalho é sempre a Justiça Federal. Ministério Público Militar, para os crimes militares das Forças Armadas. Não são dos policiais nem dos bombeiros militares. E o último aqui, ó, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. MPDFT. Esse aqui, ó, ele é abrangido pelo Ministério Público da União. Cuidado com isso. Muita gente acha que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é abrangido pelo Ministério Público dos Estados. Não é. É uma exceção que você tem que lembrar. Então, eu tenho aqui o que sobrou. Esse aqui é o inciso, é o artigo 128. Artigo 128. Esse é o inciso 1 do Ministério Público da União. Esses 4 aqui, sendo esse o que mais confunde e o que mais tem questão. Porque esse aqui confunde muita gente. Dificilmente alguém vai esquecer que o Ministério Público Militar, do Trabalho e o Federal é da União. Mas aqui muita gente confunde e esquece. Ó. Porque a pessoa pensa, o Ministério Público do Distrito Federal é abrangido pela União. Isso aqui confunde muita gente, não quero que você erre. E eu tenho o 2 aqui, que é o Ministério Público que você está mais acostumado e tem grande chance de cair na sua prova. O Ministério Público Estadual, que é o promotor que você conhece. Aqui a gente vai chamar de procuradores, né? E aqui a gente vai chamar de promotores. Os promotores, que eu quero chamar a sua atenção agora, ó. Os Ministérios Públicos dos Estados, que também aí deveria estar com letra minúscula. Então, o Ministério Público da União tem por chefe Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes de carreira maiores de 35 anos após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos permitida a recondução. Então, o chefe do MP, Ministério Público Federal. Ministério Público da União. Quem é o Ministério Público da União? Todos esses aqui, ó. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, para a gente ficar liberado a tela. Ministério Público da União não é um órgão. Ministério Público da União é um conjunto de órgãos. Quais são os órgãos? MPF, MPT, MPM e MPDFT. Todos esses aqui compreendem o Ministério Público da União. O Ministério Público da União é uma junção de todos esses órgãos. Quem é o chefe de todos esses órgãos? Quem é o chefe? O PGR, Procurador-Geral da República. E o PGR, a gente tem algumas coisas para saber dele. Então, beleza, ó. Vamos colocar na tela aqui para você, ó. Esquece agora o Ministério Público Estadual. Vamos lembrar do Ministério Público da União. O chefe de todos esses aqui, ou seja, não existe um MPU, tá? O MPU é um conjunto de todos esses MPs aqui, ó. MPF, MPT, MPM, MPDT, MPDFT. Esse conjunto, todos têm um chefe único, que é o Procurador-Geral da República, tão conhecido como PGR. Cuidado com os pormenores do PGF. Você tem que saber que ele tem um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido. Mandato. Porque ele é um mandatário, ele está lá em nome de outras pessoas. Mais coisas que você tem que saber. Ó. Ele é nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes de carreira maiores de 35 anos. Então, o PGR tem que ser um integrante de carreira, tem que ser ali um membro do Ministério Público, um desses aqui, ó. Dentre os integrantes de carreira. Cuidado que muita gente confunde isso aí. E tem que ter uma idade também, ó. Mais de 35 anos. E se ele tiver 35, também conta. Mas é mais de 35. Se ele tiver 35, pode, tá? Tem que ter mais de 35. Na hora que eu fiz 35 anos, no minuto seguinte eu já tenho mais de 35. Então, toda vez que na lei tiver escrito mais uma idade, essa idade conta. Toda vez que eu tiver menos 70 anos, por exemplo, o 70 não conta. Então, cuidado com isso na prova. Isso faz muita diferença na hora de você resolver uma questão. Toda vez que em qualquer lei eu tiver o mais uma idade, essa idade conta. Toda vez que eu tiver menos, e essa idade não conta. Como é que eu vou lembrar disso? Quando eu faço 35 anos, passou um segundo, eu tenho mais de 35. Quando eu faço 70 anos, eu já não tenho mais, eu já tenho mais de 70. Então, 69, 11 meses e 29 dias. Então, menos de 70 anos, por exemplo, é obrigado a votar, se não for analfabeto. Então, e o de 70 anos? Aí o voto já é facultativo, isso faz muita diferença na hora da sua prova. Cuidado com
os requisitos para que a pessoa seja o Procurador-Geral da República. O primeiro requisito é que ele seja nomeado pelo Presidente da República. Dentre o quê? Integrantes da carreira, mais de 35 anos. Então, nomeados pelo Presidente da República. Então, o PGR tem que ser nomeado pelo Presidente da República. Tem que ter mais de 35 anos, tem que ser integrante de carreira e ele é sabatinado também. Ele tem que ser aprovado pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Ó, cuidado. Costuma a banca mudar essa maioria absoluta aqui, ó, para outras coisas, tá? Para 2/3 é maioria absoluta. O que é maioria absoluta? 50% mais um dos membros. Maioria absoluta não é a maioria dos presentes, é a maioria absoluta, se tiver 81, é mais de 40, né? Mais de 41, porque 40 ainda é minoria, 41 aí passa a ser maioria, 41 ou mais. Nomeados pelo PR, sabatinado, nomeado, né? Nomeado pelo Presidente da República, sabatinado pelo Senado Federal. Muita banca muda isso aqui para Congresso Nacional. A sabatina do PGR é feita pelo Senado Federal. E tem que ser aprovado, para que ele seja realmente o PGR, aprovado por maioria. Isso aí cai na prova, tá? Absoluta. Vai cair isso na prova, você vai me agradecer. Beleza? Deixa eu ver se coube aí. Coube, ó. Beleza? Ó. Vamos entender? PGR, nomeado pelo presidente, dentre os integrantes de carreira. Tem que ter mais de 35 anos. Aprovação tem que ser sabatinado no Senado Federal, não é no Congresso Nacional, no Senado. Congresso é a união do Senado com a Câmara dos Deputados. Não passa pela Câmara dos Deputados, somente pelo Senado. Mandato de 2 anos, permitida a recondução. Ó, 2 anos de mandato, pode reconduzir. Eu posso falar então que o mandato é de 4 anos? Não, o mandato é de 2. Se for o caso, ele pode ser reconduzido. Ah, não, vamos continuar mais 2 anos. Pode, mas o mandato é de 2 anos, beleza? E como é que eu tiro um PGR? A destituição do PGR, do Procurador-Geral da República, por iniciativa do presidente, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Do mesmo jeito que ele entrou, ele tem que sair. Quem pode pedir? Ó, quem pode pedir para o PGR sair? Ó, destituição do PGR. A destituição é antes dos 2 anos. Depois dos 2 anos, se ele não quiser ser reconduzido, o presidente vai nomear outro, vai indicar outro tranquilamente. Mas antes dos 2 anos, quem pode pedir? Pedido do presidente da República. E esse pedido tem que ser aprovado, ou seja, vão tirar ele? Vão voltar no Senado Federal, de novo, por maioria absoluta. Com raras exceções, a maioria das coisas jurídicas, para se desfazer, tem que ser da mesma forma que foi feito. Por exemplo, para casar, você não tem que ir no cartório e casar? Para descasar, a mesma coisa. Você tem que ir no cartório e pedir o divórcio. Tem que ir no cartório e averbar o divórcio. Se for um divórcio judicial, você vai no juiz, depois você vai no cartório e pede lá para anular. Quanto mais solene é o ato no direito, mais solene vai ser para desfazer esse ato. Se o ato para nomear um PGR tem que passar pelo presidente da República, para pedir para ele sair também. E tem que ser aprovado, do mesmo jeito para ele entrar, tem que ser aprovado por uma maioria absoluta, para que ele saia também, o Senado Federal, por maioria absoluta, tem que concordar com essa saída dele. Beleza? Vamos aqui, nos últimos, para a gente terminar essa dica de funções essenciais da Justiça, a gente está falando do Ministério Público. Falei da destituição, e o Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre os integrantes de carreira na forma da lei respectiva para a escolha do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, podendo ter uma recondução. Aqui a gente vai ter o PGR dos Estados. Lembrando que o PGR do Distrito Federal, também tem um PGR lá, tá? PGE, Procurador-Geral Estadual, PGR. Então, lista tríplice dentro dos integrantes de carreira. E aqui, ó, quem nomeia é o chefe do Poder Executivo, no caso, o governador. Também um mandato de 2 anos. Poderão ser destituídos por deliberação do Poder Legislativo na forma de lei complementar respectiva. Então, diferença aqui, ó, para a gente fechar essa aula. Diferença do PGR para o PGE. Ó, lembrando que o MPTDF, DFT, também tem um PGE, tá? Ele está compreendido no Ministério Público da União e também tem um PGE. No caso não é Estado, mas o nome também é Procurador-Geral do Estado. Por isso que o Distrito Federal tem essas nomenclaturas diferentes.
Diferença. 2 anos também, ó, PGE, Procurador-Geral do Estado. Vem uma lista tríplice, com 3 nomes de pessoas também de carreira, lista tríplice. Dentro dessa lista, o Poder Executivo do Estado, no caso o governador, escolhe um. Para um mandato de 2 anos, pode ser reconduzido também. Pode ser reconduzido. Da mesma forma do PGR. Então, o PGE também pode ser reconduzido. 2 anos e o procurador poderão ser instituídos por deliberação maioria absoluta do Poder Legislativo. Toma cuidado que, para que seja instituído o PGE, não precisa da sabatina aí na Assembleia Legislativa, só para sair. Então, a diferença que você tem que saber é essa aqui, ó. O PGE, ele, dentro de uma lista tríplice, escolhido um pelo Poder Executivo, para ele ficar 2 anos, ele pode ser reconduzido. Agora, para sair, para retirar antes desses 2 anos, aí sim eu preciso da Assembleia Legislativa. Para retirar, aí eu preciso do Poder Legislativo, do Estado. No caso da Assembleia Legislativa dos Estados e no caso do Distrito Federal da Câmara Legislativa. Porque no Distrito Federal não tem Assembleia, tem Câmara Legislativa. Aí sim, para sair, o PGR eu preciso tanto para entrar quanto para sair do Senado. O PGE eu preciso para entrar só do Poder Executivo. Para sair, para retirar ele, o Procurador-Geral, para ser destituído, está aqui, ó, no parágrafo 4º. Poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma de lei complementar respectiva. Para sair, sim, para entrar não precisa. Essa é a diferença do PGR para o PGE. A maioria das questões vão bater em cima disso. Ó, um abraço, professor Magno Assis. Qualquer dúvida, me chama lá, @magnoassis44. Um abraço, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Já extrapolei a hora, já estamos falando aqui. Tchau, tchau, fique com Deus. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, comenta aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale. Um abraço, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.